chamados à união com Cristo. Sabe, isso deve tocar o nosso coração. Isso deve permear nossa vida durante o resto que nós estivermos aqui na terra. Devemos trazer sempre a memória ao que o Senhor ele sempre nos chama a termos uma união com Ele, sabe? Então, referente a isso, nós precisamos saber que aquilo que o irmão deixou para nós não foi ideia do Thomas, foi a palavra do Senhor, foi o Espírito Santo trazendo para nós a necessidade de cada um de nós termos essa consciência de quem nós somos e quem é o Senhor. Para que então essa comunhão, esse chamado que Ele tem trazido a cada um de nós, seja algo muito especial. Seja algo que toque o nosso coração e que mude as nossas vidas. Esse é o principal, irmãos. Esse é o mover de Espírito em nossos corações, né? E dentro desse chamado, irmão, nós temos 3 aspectos muito importantes que a gente vai continuar com ele. O irmão trouxe algumas verdades da palavra do Senhor e penso que nós devemos continuar nele, né? E trazendo para nossa memória, né, sabendo essas 3 verdades muito claras: o amor de Cristo em favor de mim, né? Então cada um de nós tem que trazer para a particularidade o amor de Cristo em favor de mim. Sabe, será que nós temos compreendido que amor é esse que tem nos chamado, que tem tomado as nossas vidas e tem se revelado cada dia mais, e o Espírito Santo, irmãos, tem peleado conosco para nos tirar desse mundo, para que nós não olhemos mais para esse mundo. Então, irmãos, chamados para nós compreender esse chamado à união com Cristo, nós precisamos compreender o amor dele em favor de mim, em primeiro lugar. O segundo aspecto, irmãos, é o direito de Cristo sobre mim. Tá? O direito de Cristo sobre mim. Tá? O direito que ele tem. E que muitas vezes nós não prestamos atenção. Mas, irmão, ele que foi lá na lama, ele que nos tirou, ele que nos comprou. Tá? Ele foi, como diz o irmão, ele foi no mercado de escravos e lá nos comprou com o seu próprio sangue. Então ele tem direito sobre cada um de nós, né? E por fim, quando nós compreendemos o amor de Cristo por mim, quando nós compreendemos os direitos que Ele tem sobre mim, então nós temos uma facilidade de nos entregar a Ele. Então, o terceiro aspecto, uma entrega voluntária. Será que isso tem acontecido em nossas vidas, irmãos? Uma entrega voluntária. Mas se esses 2 aspectos primeiro não tiver muito firme em nossos corações, nós nunca vamos entregar-nos voluntariamente ao Senhor. Entregar por amor. Se entregar por amor. Não é entregar algo. Não é entregar coisas. É nos entregar. Está à disposição do Senhor para aquilo que Ele desejar fazer com a minha vida, né? É bem diferente do que nós pensamos muitas vezes. Eu vou entregar um tempo para o Senhor. O Senhor não quer um tempo, Ele quer a pessoa, Ele quer nós por inteiro, para Ele conduzir para a glória do Senhor, né? Então, colocando essas palavras, eu gostaria de convidar os irmãos para nós ir lá em Efésios capítulo de número 5, verso 1 e 2. Nos fala assim, irmãos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou
e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? Só esses 2 versos, eles devem impactar o nosso coração, chamando atenção para nós sermos imitadores de Deus. Não é pouca coisa, não, irmãos, é imitadores de Deus. E ele termina como filhos amados. Né? Como que nós nos tornamos imitadores de Deus como filhos? Andando em amor, como também Cristo nos amou. Né? Então, quando nós andamos em amor, nós não andamos em uma circunstância, nós andamos em uma pessoa. Nós andamos em Cristo. E Cristo é o único que expressa a vida do Pai. Então, se nós estamos em Cristo, nós vamos poder expressar a vida do Pai através das nossas vidas, para a glória do Senhor. Então, irmãos, que realmente o Senhor possa falar com cada um de nós nessa noite, para a glória e honra do Senhor. O Senhor nos chama, o chamado do Senhor a cada um de nós é para que nós possamos ser imitadores de Deus. Esse é o chamado para cada um de nós. Sermos filhos, mas semelhante a Jesus Cristo. Então o Senhor não vai se contentar com menos disso, irmãos. O Espírito Santo vai trabalhar em nossas vidas para formar o caráter de Cristo em nós, para nós nos tornarmos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele fala, andai em amor. Andai em amor, sabe? E aí ele dá um exemplo aqui. Andar em que amor? Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como que nós vamos andar em amor, irmãos? Como Cristo nos amou e se entregou. Né? Ele se entregou por nós. Aí ele nos chama. O Senhor sempre nos chamou. Agora eu faço um convite a cada um de vocês. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Não é o que fala lá em Lucas capítulo 9? Então, irmãos, ele nos chama para nós seguirmos o Senhor, assim como o Senhor tomou a cruz e nos atraiu no seu corpo. Agora ele nos capacita e nos chama a nós tomarmos a nossa cruz e seguir o Senhor, para que só assim nós vamos poder ofertar o nosso coração graciosamente a Deus. Então, esse é o primeiro aspecto que nós precisamos compreender. Estamos andando em amor? Lembre que esse amor aqui é uma pessoa, irmãos. Não é um estado, não é uma circunstância na nossa vida. Hoje eu estou amando porque amanheci tranquilo. Não. Esse amor é uma pessoa, é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E Ele habita em nós. E se Ele habita em nós, então esse amor está dentro de nós. E esse amor não foi nos dado em conta-gota, como diz lá em Romanos. Ele foi derramado realmente em nossos corações. Então, irmãos, como nós precisamos sondar o nosso coração? Estamos andando em amor? O Senhor trouxe uma palavra bastante dura ao povo de Israel no livro de Oséias. E é o que eu quero chamar os irmãos para nós irmos a Oséias, capítulo de número 11. O Senhor traz uma palavra bastante dura para o povo de Israel, para a igreja do Senhor. E para nós hoje, irmãos, não é diferente. Sem essa palavra aqui, ela traz para as nossas vidas, né? Assim como o Senhor falou para Israel, Ele fala com a sua igreja hoje. A partir do verso 1, ele diz assim:
Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então ele começa mostrando algo. Quando Israel era menino, eu amei, e eu chamei. Não foi o Senhor quem nos chamou, que nos tirou do mundo e nos levou e nos trouxe para a sua igreja? Então, irmãos, quando nós estávamos no mundo, o Senhor nos amou e Ele nos chamou, porque o Egito aqui tipifica o mundo. Então nós fomos chamados do mundo. Somos filhos, chamei o meu filho. No verso 2 ele diz assim: quanto mais eu o chamava, tanto mais se ia da minha presença. Sacrificava a Baalins e queimava incenso às imagens de escultura. Todavia eu o ensinei a andar Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Então, irmãos, isso representa muito a nossa vida hoje, né? O amor do Senhor chegou até nós, o Senhor nos salvou, mas muitas vezes nós ficamos ainda olhando para o mundo, com o nosso coração ligado a esse mundo. E nós não atinamos, muitas vezes, que é o Senhor quem está curando a nossa cegueira. É o Senhor que está nos chamando. É o Senhor que não quer que nós olhemos para esse mundo. Por quê? Porque Ele nos amou quando nós estávamos no pecado, né? E olha o verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor fui para eles, como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Olha que amor é esse. Ele nos atraiu com cordas humanas. Irmãos, por isso que Cristo teve que vir como homem. Então esse amor como homem, ele pôde nos amar. Nós podemos receber o amor. Imagine, irmãos, se Cristo não tivesse vindo em carne e osso, ele dissesse assim: eu amo vocês. Nós não compreenderíamos nunca esse amor. Mas ele teve que vir, ele teve que identificar-se conosco, sem pecado, mas identificar-se conosco, para que então ele pudesse ser o nosso Salvador e nós poder recebê-lo em nosso coração. Mas para nós recebê-lo em nosso coração, irmão, nós precisamos compreender que ele é aquele que passou por todas as dificuldades, porque ele era Deus, ele não poderia compreender a mente humana. Então ele teve que ter uma mente humana para ele poder viver nesse mundo e ser esse Senhor maravilhoso que ele fez. Eu fico olhando, irmãos, lá em João 3:14, quando ele diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele foi levantado naquela cruz como homem, mas homem sem pecado. Por isso que ele fez aquela semelhança, serpente, né? Porque nós somos. Então ele se identificou, ele teve que se identificar conosco para que ele pudesse ser o nosso Salvador. Então ele nos atraiu como homem, com cordas humanas. Sabe, isso tem que falar forte ao nosso coração. Porque não foi de qualquer maneira. Porque o próprio Senhor Jesus, ali em João 12:32, dizendo assim: e eu, quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Sabe, então ele nos atraiu ali com esse amor dele. Então ele nos atraiu. E ele é aquele que alivia o jugo das nossas queixadas. E ele se inclina para dar-nos de comer. Sabe? Então nós precisamos compreender como esse Senhor é maravilhoso. Como ele
trouxe essa palavra ao povo de Israel, e o Senhor traz para nós hoje, para nós compreendermos que para nós sermos filhos, sermos imitadores de Deus como filhos amados, tem que ter um quebrantamento quando a gente lê uma palavra dessa. Tem que ter um quebrantamento, tem que ter glórias a Deus, e tem que ter o nosso coração perfurado com esse amor que Ele nos amou, sabe? Mas Ele segue mostrando para nós que Ele é aquele que se inclina para nos dar de comer, sabe? Para nos cuidar, para zelar conosco. Mas, irmãos, se nós não quisermos, olha o verso 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se, né? Então veja só, vocês não vão voltar para o Egito, mas o rei da Síria será o seu rei. Por quê? Porque não se voltaram para o Senhor. E para nós hoje, irmãos, nós nunca mais tornaremos para o mundo, porque nós não somos do mundo. Mas se nós não buscarmos a mente do Senhor, os principados e potestades serão os nossos governadores. E se eles são os nossos governadores, se os principados e potestades, o diabo for aquele que conduz as nossas vidas, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. E o Senhor chama a atenção. Eu me inclino para dar de comer para vocês, mas vocês não voltarão mais para o mundo, vocês não são mais do mundo, mas vocês podem ter o Deus de vocês, o próprio Satanás, conduzindo a vida de vocês, né? Então isso, irmãos, precisa trazer muito temor ao nosso coração. E aí, o 6 vai dizer: a espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. E aqui fala da cidade, fala dos ferrolhos, fala das casas, né? As nossas casas sendo destruídas, por quê? Porque o príncipe desse mundo, que é o diabo, é aquele que vai conduzir a vida daqueles que estão em desobediência ao Senhor. Mas o amor do Senhor ainda não é tremendo, irmão, porque o verso 7 ele fala assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se e concitado a divertir-se, acima ninguém o faz. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Então o meu povo ele é inclinado. Ele busca os seus próprios interesses. E se alguém fala, eles não ouvem. E aí o verso 8 ele fala assim: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimã? Como fazer-te em Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões e uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Isso mostra a misericórdia do Senhor, irmãos. Por mais que nós estamos envolvidos com as coisas desse mundo, buscando os nossos próprios interesses, o Senhor está ali. Como te deixaria? Como eu vou abandonar vocês? Vocês são os meu povo. Então, irmãos, como nós precisamos de ter uma vida de arrependimento diante do Senhor.
porque muitas vezes nós estamos entristecendo o coração do Senhor pelas nossas buscas, pelos nossos interesses, porque nós não estamos compreendendo o amor de Deus, o amor de Cristo para cada um de nós. Nós não estamos compreendendo. É por isso que nós muitas vezes nos desviamos. É por isso que muitas vezes nós saímos sempre buscando os nossos próprios interesses. E a palavra de Deus é muito segura. O Senhor dizendo: eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Isso é algo tremendo para nós. É por isso que nós precisamos compreender que esse amor nunca vai deixar nós de lado. Esse amor nunca vai nos abandonar. Agora nós precisamos de ter um coração que busque a Ele. Porque senão, irmãos, o Senhor, a gente sempre imagina assim, Deus é amor. Deus é amor e o amor de Deus é maravilhoso. Realmente é maravilhoso. Mas também Deus é justiça. E a justiça do Senhor é maravilhosa também. No mesmo peso, amor e justiça. Por isso que Ele é Deus. Então nós precisamos que realmente compreender, assim como Israel não compreendeu. Israel não compreendeu. Israel foi levado cativo. Foi levado para a Babilônia, porque não compreendeu o amor de Cristo, de Deus para com ele. Agora, a questão nossa o Senhor nós temos a oportunidade de imitar Deus como filhos amados, né? Vivendo uma vida de arrependimento, ou nós vamos buscar os nossos próprios interesses e se moldar a esse mundo. Nós precisamos compreender que nós não somos mais desse mundo, né? Nós fomos tirados desse mundo. E a oportunidade que temos é de expressar a vida de Cristo em todos os ambientes onde nós estivermos. Que nós somos cartas de Cristo. Nós somos carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Está sendo escrito no nosso coração. E o mundo está lendo alguma coisa em nós. Então, irmãos, como nós precisamos compreender, o chamado do Senhor é para eu e você, sabe? Ele nos atraiu com cordas humanas, com amor. Ele é aquele que alivia o jugo da nossa queixada. Quando nós estamos em dificuldade, Ele é aquele que está ali conosco, conduzindo as nossas vidas. Ele se inclina para dar de comer a cada um de nós, né? Aqui comer espiritualmente falando. O que Deus está alimentando nós da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, irmãos, esse é um dos aspectos muito preciosos para nós compreendermos da parte do Senhor. O outro aspecto, ainda nessa questão de compreendermos o amor de Deus para cada um de nós, vai estar lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 5. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Né? Então, esse texto fala muito preciosamente que a esperança que nós temos em Cristo, a esperança que nós temos de estar com o Senhor, ela não nos confunde. Sabe por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, irmãos, como isso traz uma segurança para cada um de nós. Aí a gente compreende o verso 6, que é aquele que nós lemos lá em Oséias, que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E aí, se você lê o verso 8, diz assim:
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Sabe? Nós éramos pecadores, nós estávamos lá na lama. Cristo morreu por cada um de nós. E então isso precisa trazer para o nosso coração, para nós compreendermos, irmãos, como Deus nos ama e como Deus é precioso, que Ele quer nos conduzir cada dia mais para nós sermos semelhantes a Ele, sabe? Ele quer uma família com muitos filhos semelhantes ao seu filho, Então isso precisa chocar o nosso coração, né? Precisa trazer temor e tremor em nossas vidas, para que realmente o Senhor, nós possamos compreender o amor de Deus para conosco. Então esses textos que traz tudo isso que Deus fez por nós, precisa chacoalhar nós, para que nós possamos compreender o outro aspecto, que é o segundo aspecto, que é o direito de Cristo sobre mim. Porque se a gente compreender a primeira parte, a gente vai compreender, puxa vida, Deus me amou de tal forma, Deus fez uma obra preciosa para mim, Deus me tirou da lama, Deus me está trazendo a revelação do Filho dele a mim. E nós muitas vezes, sabe o que nós pensamos, irmão? Oh, Deus é precioso demais, me tirou do inferno, eu não vou mais para o inferno. Não, irmãos, é muito pouco, se bem que é um aspecto também. Ele nos tirou do inferno, mas é muito mais. Ele quer nos dar a revelação do Filho dele, para que nós nos tornemos semelhantes ao Filho dele. Não é só tirar do inferno, é nos colocar no reino do Filho, do seu amor. É muita coisa para nós. Nós só vamos compreender o tamanho disso, irmãos, quando Cristo voltar e os nossos corpos forem transformados. Aí nós vamos ver que tamanho de amor, que bênção é essa. É por isso que lá, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 13, um capítulo que fala do amor de Deus para conosco. E lá fala assim, a fé, a esperança e o amor. Só que no último verso diz assim, nós não vamos, a fé desaparecerá, a esperança desaparecerá e o único que permanecerá é o amor. Porque, irmãos, fé nós não vamos precisar mais, porque nós estamos vendo Cristo na nossa frente. Nós semelhantes a Ele, então nós já não precisamos mais de fé. E a esperança da volta do Senhor também nós não precisamos mais, porque Ele já está aqui conosco, né? Então, a fé e a esperança nós não vamos precisar, mas o amor vai continuar. O amor vai ser eterno, porque Deus é amor. Né? Simples assim. Então a gente percebe, irmãos, como isso traz ao nosso coração uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande, para que nós possamos realmente viver essa vida com o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo moldado dia a dia, para que a vida dele venha ao nosso coração para a glória dele, né? Então, o segundo aspecto, irmãos, que nos fala dos direitos de Cristo sobre nós. E eu quero chamar um texto lá de Êxodo, capítulo número 19, a partir do verso 3. O que está acontecendo aqui em Êxodo 19? Então Moisés sobe no Monte Sinai para ter um encontro com Deus, que Deus tinha pedido para que ele subisse no monte. Então, a partir do verso 3, ele fala assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse:
Assim falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém? Então, irmãos, a gente percebe como, quando o Senhor chama Moisés no monte, a primeira palavra que o Senhor traz a eles no monte é dizendo assim: tenham visto o que eu fiz aos egípcios por vossa causa. E vocês viram como eu tirei vocês como asas de águia e para que vocês se cheguem a mim. Né? Então, para ver como que os direitos de Deus sobre esse povo, que o Senhor, eles eram escravos no Egito, eles não tinham como sair livre, porque eles eram escravos. Deus os libertou, Deus trouxe eles a esse deserto para falar-lhe ao coração deles. Isso para nós, irmãos, é muito precioso. Isso para nós chama a nossa atenção, porque você vê o amor e também você vê o amor de Deus, mas você vê a advertência de Deus também. E quando ele diz aqui no verso 5, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, vocês me serão, então sereis a minha propriedade peculiar, propriedade exclusiva de Deus, né? E na interpretação desse texto lá aqui no Novo Testamento, irmãos, em 1 Pedro, penso que é interessante nós irmos para olharmos aqui no capítulo, em 1 Pedro, no capítulo 1, o que fala no verso 22. Ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, fala para que nós nos purifiquemos a nossa alma pela obediência à verdade. Sabe? Como que nós vamos purificar a nossa alma, irmão? Pela obediência à verdade. A verdade bíblica, não a verdade desse mundo. Né? Porque a verdade desse mundo ela é muito relativa. Para uns o que é verdade, para outros não. Mas para a palavra do Senhor, a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Mas agora no capítulo 2, ele começa algo muito interessante, dizendo assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Né? Então, nós devemos nos despojar. Como que nós nos despojamos de tudo isso? Da maldade, do dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência, tomando a cruz. É assim que nós vamos deixar isso, nós vamos despojar dessa natureza que nós temos, tomando a cruz. Mas como que nós tomamos a cruz, irmãos? O verso 2 diz assim:
Desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos sejais dado crescimento para a salvação, se é que já tende a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, como que nós vamos, irmãos, nos despojar? Tomando a cruz. E como que nós vamos andar? Desejando o Senhor, desejando a palavra do Senhor como uma criança recém-nascida. É o exemplo que o Senhor traz, que o Espírito Santo traz aqui através de Pedro. Uma criança, ela só tem uma necessidade, se alimentar. Se não der o alimento na hora em que ela deseja, ninguém consegue ficar perto dela, porque ela vai chorar. Então, irmãos, nós precisamos ter esse anseio. Será que nós temos esse anseio de buscar genuíno leite espiritual, genuína palavra do Senhor, a genuína verdade do Senhor, para nós compreender que Ele tem os direitos sobre cada um de nós, para que então a nossa vida seja uma vida moldada por Ele. E aí ele chega no verso 4, ele: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então nós podemos nos achegar em Cristo Jesus, que é essa pedra angular, né? Essa pedra de esquina. E essa pedra, ela é preciosa para Deus. E ela precisa ser preciosa para nós, porque é ela que vai nos dar a direção. Ela que vai moldar o caráter em nossas vidas. O verso 5 também: vós mesmo como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então essa é a nossa vida, irmãos. Essa é a nossa, esse é o Senhor pelo qual nós podemos viver. E ele vai no verso 7 dizendo assim: para vós outro, portanto, os que crede, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Né? Então, aqueles que tropeçam, aqueles que não tomam posse, eles rejeitam esse Cristo. No verso 9, diz assim: mas vós, né? Então aqueles que não crêem, mas agora ele diz assim: e vós? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, como nós precisamos olhar para esse Senhor e saber que nós somos propriedade dele. Ele tem direito sobre cada um de nós. E esse direito, irmãos, nos faz com que nós sejamos agradecidos. E além desse direito, ele nos fala, ele nos manda, nos capacita a nós testemunharmos, trazermos outros que necessitam dessa mesma luz que nós fomos agraciados lá atrás. Então, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então, quando nós estamos cheios de Cristo, irmãos, como cartas vivas, as pessoas vão poder ler Cristo. Elas vão ser impactadas com a vida. Nós não vamos precisar pregar, não. Não se preocupe em pregar, não, irmãos. Não se preocupe. Se preocupe em viver a vida de Cristo. Que as pessoas vão ver. Elas vão ver. Porque o Espírito Santo vai mostrar aqueles que necessitam
ser salvo, né? Mas o verso 10 diz assim: vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmão, nós éramos os gentios, nós não tínhamos esperança, mas agora nós somos da família de Deus, né? Nós somos da família de Deus. Então, irmãos, isso precisa falar, como diz lá em Efésios, nós não tínhamos esperança nesse mundo, nós estávamos perdidos, mas em Cristo Jesus agora nós somos da família de Deus. Então, isso fala do direito de Deus sobre cada um de nós. Então, quando nós temos essa consciência de que nós somos dele e ele é nosso, sabe, essa palavra precisa ser muito clara. Assim nós temos a consciência nossa, nós somos do Senhor, mas o Senhor também é nosso. Ele é nosso. Então nós podemos tomar posse dessa verdade. E então nós vamos para o terceiro aspecto, irmãos, uma entrega voluntária. Quando nós temos essa questão, quando nós percebemos que Ele tem esse direito sobre nós e Ele nos trata dessa forma, porque se Ele tendo o direito sobre nós, Ele poderia sim fazer com que nós temesse Ele pela força, mas não, Ele vem pelo amor, né? E nos ensina que o amor dele nós vamos poder amar uns aos outros. Não porque nós temos capacidade de amar uns aos outros, mas é o amor dele que está impulsionando as nossas vidas, né? Então isso mostra, irmãos, que nós podemos fazer uma entrega voluntária para esse Senhor, porque se Ele nos ama dessa forma, e Ele tem os direitos sobre nós e não impõe, mas Ele pede para que nós o amamos de todo o coração, então a nossa entrega vai ser graciosa para Ele. Nós vamos poder nos entregar e saber que Ele é aquele que vai, assim, vai tomar em nossas vidas e vai conduzir a nossa vida graciosamente, irmãos. Como isso precisa ser algo impactante em nosso coração para a glória do Senhor. Então, irmãos, vamos ver como que eu entrego-me voluntariamente ao Senhor, né? Como que eu me entrego na vida com o Senhor. Nós teríamos muito texto, mas eu quero chamar um texto em especial, que está em Filipenses capítulo 3, verso 12. Nos diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Veja só, irmãos, o que é uma entrega a Deus? É esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Nós prosseguimos para o alvo. E qual que é esse alvo? Cristo. Então eu posso me entregar totalmente a Ele. Mas para mim fazer essa entrega totalmente a Ele, nós precisamos considerar o que Paulo, dando um testemunho dele, qual foi a condição pelo qual ele chegou a essa conclusão, que nós vamos ver aqui nesse capítulo 3 mesmo, no verso 8. Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo.
e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseia-se na fé. Então é a nossa entrega total, não esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estão. Para que nós possamos nos entregar ao Senhor, irmãos, nós devemos considerar tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos aqui nesse mundo como refúgio, por causa de Cristo. Não é que nós vamos abandonar tudo, a nossa casa, os nossos bens, não. Mas olhar para essas coisas não ganhar o nosso coração. Elas devem ficar em segundo plano, porque o primeiro é o Senhor. A entrega nossa é uma entrega cega para Ele, entrega pela fé. Então isso precisa falar fortemente ao nosso coração, para que então a vida de Cristo realmente possa ser uma vida gloriosa diante do Senhor. Salmo de número 27, ele nos fala assim no primeiro verso: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então esse primeiro verso ele traz essa realidade para nós. Irmãos, se realmente nós temos compreendido os direitos de Cristo sobre nós, então nós não vamos temer nos entregar a Ele. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa luz. E luz fala de quê, irmão? De caminho, de você ter visão para onde você vai andar. Então, e Ele é a minha salvação. De quem terei medo? Ele é minha fortaleza, Ele é a fortaleza da minha vida. Né? Então, não vamos temer nada. Agora o verso 4, ele mostra esse anseio, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estamos. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O verso 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Né? A gente pede muitas coisas ao Senhor, mas o salmista pede uma coisa só e ele vai buscar, que essa coisa é suficiente para ele viver, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Né? Então, quer dizer, se eu estou morando na casa do Senhor todos os dias da minha vida, é porque eu confio plenamente nesse Senhor, onde eu vou estar seguro na casa. E quem é a casa de Deus? Cristo. Cristo é a casa do Pai. Né? E se nós estamos em Cristo, nós precisamos permanecer ali. Agora, permanecer ali para quê, irmãos? O texto segue dizendo assim: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Tá? Então, esse é o nosso viver, morar na casa do Senhor, para que, então, nós possamos contemplar. A gente não é mais um povo de contemplação. A gente não é mais um povo de meditação. Nós somos muito rápidos. O sistema tem trazido muita rapidez para nós. E nós temos que dar uma freada. Parar de ficar entrando em rede social um pouco. Porque isso nos acelera um pouco. Para que nós possamos meditar, para que nós possamos contemplar. Nós precisamos parar um pouco com a nossa correria para meditar, né, na nossa vida, meditar diante do Senhor e ser conduzido
por Ele para a glória dEle, sabe? Então, irmãos, que não sejamos um povo de muitas coisas, mas uma coisa só. Uma coisa só nós precisamos nesse mundo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tá? Então, é uma coisa. O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. Ele trará para nós. Mas nós precisamos buscar, pela graça do Senhor, e viver essa vida contemplando e glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Os desafios são grandes, mas esse Senhor é maravilhoso. Lembre-se que Ele é aquele que se inclina para nos dar de comer. Ele está aliviando, se você estiver passando dificuldade, tribulação, Ele é aquele que está aliviando tudo e tirando o jugo de sobre as suas queixadas. É Ele. E nessa tribulação você pode adorar Ele. Pode adorar Ele. E é isso que nós precisamos, irmão, para a glória dEle. Amém?